Existe um esporte tão absurdo que as pessoas literalmente baseiam o humor delas nisso aqui. Nações entram em crise, países entram em guerra e adultos literalmente choram. E tudo isso porque 22 cabeças estão correndo atrás de uma bola, beleza? E esse vídeo é pra tu aí, né, ô comédia, que só vê futebol quando o Brasil joga na Copa e não sabe nem o que significa impedimento. Mas eu não te culpo. Até porque, sinceramente, se todo mundo nascesse sabendo das coisas, Jesus não tava dando og nas ruas de São Paulo. No flow, desse jeito. Antes de você poder começar a desbravar essa floresta, tu precisa entender o que é futebol. Um esporte que esbanja elegância, mesmo que não pareça, tendo em vista a pancadaria que às vezes vira essa merda. Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. O futebol surge ali nas quebradas de 1863, lá na Inglaterra, mesmo com umas raízes ancestral que leva a parada até o século 3 a.C. Sei lá, os apóstolos se juntavam pra fazer um rachão, não sei. Consequentemente, pouco a pouco o esporte foi se profissionalizando com os primeiros times exclusivos pra modalidade e também com o nascimento das seleções de futebol que começaram a se degladiar entre si sem dó nem piedade. Só que com o nascimento das seleções também veio o nascimento de uma competição entre nações exclusivamente pro futebas. Demorou um pouco, tendo a sua primeira edição em 1930, só que antes disso, o que era considerado o mundial, entre aspas, era só as Olimpíadas. E é por isso que tu vê uma choradeira desgraçada por parte dos uruguaios, dizendo que eles são tri, que eles são tetra, que eles são treta. Mas pelo amor de Deus, mano, não acredita no que eles estão falando, eles são tudo mentiroso. E sendo realizada de 4 em 4 anos, sem exceção, tirando a vez que rolou uma parada chata lá na Europa, esse ano obviamente não seria diferente. 2026 demorou pra chegar depois daquela bola na trave do Marquito, mas cá aqui estamos mais uma vez pra mais um trauma futebolístico. Vamos que vamos, marcha no progresso, que foguete que sobe não tem ré. A Copa desse ano vai acontecer nos Estados Unidos, que vão dividir a sede com o Canadá e o México. E eu particularmente não faço ideia do porquê dos 3 países, tá? Eu só sei que é assim. Por isso que o Carlo Ancelotti convocou 26 guerreirinhos pra atravessar a América do Norte e ver se finalmente dá pra dar ali nesse tal de Hexa depois de mais de 1 hora assistindo o que parecia ser a porra de uma apresentação escolar. Mas talvez tu tenha percebido uma coisa estranha aí. Tem muito mais nome do que os 11 jogadores que geralmente entram em campo. E sinceramente, parabéns se tu percebeu isso, mano. Tá inteligente, não ironicamente. Mas isso acontece porque cada jogador tem uma função diferente dentro de campo. E agora que tu desbloqueou mais ou menos ali 3% da capacidade cerebral futebolística, a gente pode entrar nos assuntos técnicos desse futebas. Receba a inteligência. Então bora começar pelo goleiro, mano, que na minha opinião é só simplesmente a posição mais ingrata do futebol. Como o nome já deixa claro, esses aí são os malucos que ficam parados na frente do gol pra defender o chute, ou pelo menos morrer tentando. Geralmente os pré-requisitos que se busca pra essa posição é um cara alto, elástico, com bons reflexos e que tenha no mínimo 2 ou 3 parafusos saltados pra fora. Porque beleza, mano, eu fiz uma defesa de um chute lá longe, ficou mó bonito na foto do jornal do dia seguinte. Jornal, tá ligado? Ninguém mais usa, mas enfim. Agora, sair correndo com o atacante cara a cara contigo e receber uma bolada na cara é outros bagulho, velho. Eu acho que já teve um ou outro que desmaiou, mas isso daí é outro assunto. E destacam nessa posição o famoso Courtois da Bélgica, que parou o Neymar, o Neuer da Alemanha, o Mike Maignan da França e óbvio que a gente tá falando do Alisson do Perfeitinho. Mano, esse homem é lindo, vamos aí. Dito isso, o Caba não tem culpa daquele gol da Croácia, porque o bagulho simplesmente desviou, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vocês querem brigar com a imagem, tá ligado? Rolou o jogo do Panamá, o cara saiu vaiado sem culpa. Daqui a pouco eu tô querendo arrumar uma briga com metade da torcida brasileira. Os zagueiros, também conhecidos como defensores, estão aqui pra barrar os ataques adversários e, na maioria das vezes, são os culpados quando o teu time toma um gol. Não é 100% das vezes, é tipo uns 75% por aí, mas é mais ou menos essa estatística. Como pré-requisito, o jogador dessa posição geralmente deve ser um cara forte, com boa leitura de jogo e, de preferência, com muito ódio acumulado pra descontar nos outros. Já que aqui é literalmente a única posição onde a violência é socialmente permitida. Tanto que não é tão incomum tu ver um lance criminoso. Eu não tô zoando, teve uma vez na final da Champions que o Sérgio Ramos deu simplesmente um golpe de judô no Mohamed Salah. E esse golpe de judô era proibido, tá ligado? Olha o nível. Dito isso, gosto mais é de assistir isso aí mesmo e que a pancadaria coma solta. Se destacam nessa posição o Van Dijk da Holanda, o Rudiger da Alemanha, Rubem Dias aí pros meus amigos portugueses e o Marquinhos que perdeu aquele pênalti, mano. Pelo amor de Deus, tudo me lembra dessa merda de jogo. Os meio-campistas jogam na parte do campo que na minha opinião é a mais importante. O meio-campo, tá no nome. Geralmente é aqui que jogam os caras mais habilidosos e elegantes do futebol, porque é uma parte tão importante taticamente que não dá pra bagre ficar se criando nesse açude. Tu tem ali meio que começar a jogar de terno com a sinfonia do Beethoven tocando na orelha. Por isso que nessa faixa do campo tem tudo quanto é tipo de jogador, mano. Tem ofensivo, tem defensivo, tem rápido, tem lento, porém todos eles têm que ter uma coisa em comum. Os meio-campistas têm que ser inteligentes e precisam ter um passe bom se quiserem se destacar. Por isso que, mano, só dá craque jogando aqui nessa Copa.
o Kimmich da Alemanha, o Bellingham da Inglaterra, o Odegaard da Noruega, o Bruno Guimarães do Perfeitinho, e se eu quisesse podia ficar aqui horas falando sem parar, velho. Os atacantes são a ponta de lança do teu time. Basicamente o cara ou os caras que vão levar perigo até o time adversário e fazer o gol. E se não fizer, mano, pelo menos vai tentar abrir espaço pra isso. Ou era pra acontecer, né? Porque se o meio campo é o lugar com mais gente pensante, aqui é a posição com mais perna de pau que você já viu. Mano, é impressionante o número exorbitante, até rimou sem querer, o número de atacante vagabundo ruim de bola, velho. Mas, mano, isso aí é uma das 1001 mazelas que a gente tem pelo fato de ser o país do futebol. Graças a Deus Pai, na Copa do Mundo é mais raro de ver esses cavalos em campo, mas de vez em nunca as barbaridades acontecem. Pelo fato de termos muitas formas de atacar no futebol, a gente também tem muitas características. A gente tem um atacante forte e físico, a gente tem um magrelo, veloz e driblador, mas o que todo mundo precisa ter é o seguinte, velho: noção de espaço e visão de jogo. Essas duas paradas é essencial pra qualquer atacante poder chegar na frente do goleiro e fuzilar essa bosta. Ou seja, a gente também tem muito atacante nessa Copa. A gente tem o Harry Kane da Inglaterra, a gente tem o Mbappé da França, a gente tem o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar Júnior da Silva, e que eu sei que não tá mais jogando como atacante, o cara tá mais hoje tipo um meio atacante, camisa 10, só que ele foi convocado como um atacante, então tá lá. Mas repara uma coisa, até agora eu só te apresentei os personagens desse espetáculo, mas eu ainda não te expliquei as leis que impedem esses animais de carroça de transformar uma partida de futebol numa pancadaria generalizada. E por incrível que pareça, sim, tem regra. Sendo algumas delas bem importantes e outras ali que conseguem gerar umas discussões de, mano, sei lá, 50, 100 anos, até porque quase toda vírgula de regrinha desse esporte é interpretativa. Não consigo falar interpretativa, tirando a única exceção, o tão temido impedimento aí, mano. Subiu a bandeira! Vamos começar pelas faltas, que é um conjunto de normas que impede uma disputa de bola de virar uma tentativa de homicídio. Por isso que uma chegada forte no seu adversário que desestabiliza ali o seu equilíbrio de alguma forma é falta. A falta só deixa de ocorrer caso você chegue na bola primeiro. Num carrinho que você cumpra esse pré-requisito, tu pode arrancar a perna do cara que não dá nada. Entretanto, quando ocorre de parar o jogo por uma chegada mais forte, há diferentes níveis de punição, que são a advertência, o cartão amarelo e o vermelho. Tu dá uma chegada mais forte no teu coleguinha e toma um puxão de orelha ali da autoridade em campo. E é que nem tu fazer merda no colégio, mano. Tu se sente uma criança de 6 anos. Já os cartões amarelos são formas de punir o jogador por uma entrada mais dura, que além de atrapalhar uma jogada de perigo, também tem o risco de machucar o teu coleguinha. Isso aqui é o equivalente a tu ir pra direção, e caso tu receba 2 desses, tu recebe o tão temido cartão vermelho. Esse aqui é o máximo de punição que dá pra receber. Se tu receber um desses, tu é literalmente expulso de campo e não joga mais naquela partida nem na próxima. Pra receber um desses sem ser por acúmulo de cartões, tem algumas formas. Às vezes uma chegada mais perigosa que o comum, tipo umas cotoveladas na cara. Entretanto, o mais comum é quando ocorre de você dar um carrinho pra impedir o último atacante deles de chegar no gol. Aí, meu filho, é casinha, tá ligado? Tem nem o que dizer, tu tá errado. Entretanto, que todos esses níveis de punição têm em comum é que não importa se tu tomou advertência nem a cor do cartão, se for dentro da área é pênalti. Aí o teu time ganha uma chance de fazer um gol de graça e o resto é pagode. Mas agora chegou a hora que eu tanto tava procrastinando nesse vídeo. O impedimento. Eu vou tentar desenhar no pente pra tu entender. Imagina o último homem da defesa deles. Não há mais ninguém atrás dele e por causa disso começamos a desenhar uma linha imaginária a partir daí. E aí, se tu tiver à frente do último defensor, tu tá impedido. E aí, meu irmão, não importa se é uma perna, se é uma coxa, até mesmo o nariz, e eu não tô zoando, se tiver na frente tá impedido. Achou paia? Às vezes eu também acho paia, tá ligado? Mas é uma das poucas regras desse esporte que é objetiva e se serve de consolo. Da mesma forma que pode atrapalhar o Brasil, pode atrapalhar os caras. E é pelo menos isso aí que dá um pouquinho de animado nos cria. Com essas explicações, eu espero ter conseguido clarear a mente de geral sobre essas regrinhas difíceis, porque agora eu quero falar da Copa em si. E na moral, mano, sejamos sinceros, se for pensar racionalmente, o futebol é um conceito completamente ridículo. E eu falo isso como fã assíduo. E por causa disso, é muito comum umas perguntas tipo, por que tanta gente gosta dessa parada? Ou, o que tem de tão legal nisso? E eu não me impressionaria se tu também estivesse pensando isso. O problema ela não tá na pergunta em si, mas sim no teu pensamento. Tu tá tentando pegar lógica numa parada que não tem. E o próprio Nelson Mandela uma vez já disse, meu irmão, o futebol é magia, tá ligado? Quando eu era mais novo, assim como toda criança, eu adorava brincar. Talvez por eu ser muito hiperativo, quando eu encostei numa bola de futebol, mano, foi papo de paixão mesmo. Era uma parada que eu podia fazer com meus amigos, seja com a bola de meia ou até mesmo com a literal pedra. Porque o que importa era dividir aquele tempo com os meus amigos. A gente se imaginava sendo jogadores, e quando mais novo eu era o Paulo Henrique Ganso dos Santos, eu não tô de meme. Só que em certo momento eu descobri que o futebol também podia ser minha ferramenta de trabalho. E eu não vou mentir, eu quase consegui. Mas mesmo falhando, o carinho pelo esporte nunca sumiu. O futebol pra mim ainda era a ferramenta que unia eu e
meus brother. Uma parada que me entreteve e que mudou a minha e a vida de muita gente. E é por causa disso que eu afirmo que o futebol é mágico. Nunca foi só sobre o esporte, é sobre as histórias, os amigos, a alegria de ver um jogo com quem tu realmente se importa. Isso sim é o que compõe essa parada. Então nessa Copa, mano, pelo amor de Deus, dá uma chance. Quando rolar um jogo do Brasil, velho, chama aquele familiar, às vezes um amigo que tu se importa e senta pra ver o jogo. Independentemente do resultado, vocês vão sair mais próximo. Mesmo que seja uma derrota retumbante, velho. Às vezes a corneta é mais forte do que a alegria pra criar laço. Ô, filha da puta! Mas depois de toda essa cholice vem o assunto complicado. Ai, Neymar Júnior, meu Deus do céu, mano. Puta que pariu. Não tem mais como falar da Copa sem citar o elefante na sala. O Neymar foi convocado, só que até o momento que esse vídeo tá sendo gravado, ele é uma dúvida. Não se sabe se o caba vai ser cortado ou não por causa da panturrilha dele, que é a lesão de grau 2, né, que afasta ali mais ou menos um mês. Mas, por enquanto, seguimos. E eu, particularmente, não acho que ele devia ter sido convocado. E agora, nesse momento, vai ter uma enxurrada de fã do cara querendo me matar. Mas eu digo que justamente por ele jogar no meu time, que é porque eu não gostaria de ver ele com a amarelinha. Até nos jogos que o cara vai bem, eu passo raiva com esse indivíduo, velho. Porém, e aqui um porém maiúsculo, eu não acho que ele é o principal problema dessa seleção. Na verdade, ele é o menor dos problemas dessa convocatória. O problema é não saber o que realmente esperar do nosso time. Entretanto, eu acho bom a seleção vir desacreditada. E eu juro que eu não sou maluco, mano. Bota um pouquinho de fé no meu nome, vai fazer sentido. Em 2002, pode não parecer, mas a seleção também tava vindo desacreditada. Cara, a gente tinha literalmente Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho e companhia. O bagulho parece que saiu diretamente do Unilever pra acabar com a minha vida. E o que eu quero dizer com isso? É que é muito bom pra um trabalho que tá começando agora não ter essa pressão pra vencer a Copa. A partir do momento que não se espera nada, qualquer 5 mil réis é alegria. Em 2018 tava com pressão de ser campeão, tomamos taca. Em 2022 tinha gente que colocava o Brasil campeão e recebemos taca de novo. E agora se tem um que acredita no título, que vai receber uma camisa de força e a internação compulsória, que o cara não tá ação. Dito isso, me traga a camisa de força porque vai Brasil, caralho. Nem que seja um pouquinho, eu vou acreditar nesse título, mano. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te feito sentir no mínimo um pouquinho de vontade de consumir, nem que seja algumas gotas ali desse esporte maravilhoso. No final do dia, a gente ainda é o Brasil, a gente ainda é o país do futebol e essa camisa é muito pesada, mano. Se inscreve nesse canal, dá um joinha e se tiver alguma experiência legal ou alguma coisa pra acrescentar, os comentários estão aí e pode ter certeza que eu vou ler tudinho. Um beijo, e vai Brasil. Rumo ao Hexa, porque eu quero mais uma estrelinha na minha camisa. Brasil!